Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando o Papo Literário, sua revista eletrônica voltada para a literatura. Veja o que preparamos para você nesta edição. Vamos conhecer uma das iniciativas do Grupo Andarilhos da Cultura. Nossa entrevista especial é com o pesquisador e historiador Luciano Klein, que vai falar do livro que marca os 190 anos de Bezerra de Menezes. Vamos visitar também uma biblioteca irlandesa com a escritora Simone Pessoa. E na Galeria dos Grandes Nomes tem os 50 anos de teatro do ator e cronista Deugeolino Lucas. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Começamos o Papo Literário de hoje falando de uma data muito especial. É que nesta semana foi comemorado o Dia da Cultura Nordestina, uma cultura que muito nos orgulha e que precisamos incentivar. Pois bem, no dia 23 de novembro de 2018 foi criado aqui em Fortaleza o Grupo Andarilhos da Cultura, que tem como objetivo expandir a cultura não só no estado, mas também ultrapassar fronteiras. Entre as atividades do grupo estão saraus litero-musicais e iniciativas, como a distribuição de livros, como a que aconteceu recentemente no Dia Nacional do Escritor. Tinha um livro no meio do caminho. No meio do caminho tinha um livro, esquecido de propósito, num banco de praça, à espera de um leitor. A iniciativa comemorou o Dia Nacional do Escritor. O projeto Esqueça um Livro e Espalhe Conhecimento surgiu em São Paulo em 2013, inspirado no conceito Book Crossing dos Estados Unidos em 2000. Aqui no Ceará, o Grupo Andarilhos da Cultura, criado em 2018, aderiu à campanha e no Dia do Escritor espalhou livros pela cidade da criança. Nós, como escritores, fazemos parte de entidades como academias de letras, os andarilhos da cultura, principalmente este último, estamos propondo a doação de livros que vai estimular, sem dúvida alguma, a leitura por pessoas de classe média que não têm acesso a livro. São poesias, poemas, contos, crônicas, temos assim uma variedade, cordéis, trovas. A gente tem uma variedade grande, de autores que se dispõem a doar os livros. Quem é surpreendido com o presente se sente logo estimulado a ler. Nesse momento, com a crise econômica que o país atravessa e a volta do Brasil ao mapa da fome, alguns podem até achar que o livro deveria ficar em segundo plano. Mas alimentar a mente e o espírito também é algo fundamental. Da cultura nesse país, algo esquecido e a gente não pode deixar passar. Nós, como Andarilhos da Cultura, estamos parabenizando a todos os escritores. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é o poeta Luciano Maia. Veja qual a dica literária dele. Procurem ler os livros do nosso grande poeta Francisco Carvalho, sonetista de primeiríssima categoria. Os livros deles estão à venda na livraria da Universidade Federal do Ceará, ali no Benfica. Recebemos com alegria 2 livros de poesia para compor a biblioteca da TVC, Ressonâncias e Sonhos, Salmos e Sonetos, do escritor e mestre em educação, o professor Gerardo Campos, um dos fundadores do Teleensino na TV Educativa, a atual TV Ceará. Agradecemos à família pelos exemplares. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterario@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60125048 e o telefone é DDD 85 3101 3125.
Nesta semana, perdemos um dos maiores ícones da televisão brasileira. O humorista, intelectual, escritor, diretor de teatro e apresentador de TV, Jô Soares. Ele morreu aos 84 anos, no dia 5 de agosto, no Hospital Sírio-Libanês. Poliglota, criou personagens inesquecíveis em programas de humor, como Viva o Gordo e Faça Humor, Não Faça Guerra. Também fez grande sucesso como apresentador na TV. Membro da Academia Paulista de Letras, escreveu livros como O Xangô de Beco Street e O Homem que Matou Getúlio Vargas. Jô Soares é nossa imagem literária da semana. Após o intervalo, você assiste a uma entrevista especial com o historiador e pesquisador Luciano Klein sobre o livro Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão. A gente volta já! Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta com uma entrevista bem especial com o historiador Luciano Klein, que acaba de lançar o livro Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão. A obra marca os 190 anos do nascimento deste, que é considerado uma das mais importantes personalidades do Brasil de todos os tempos. Luciano Klein, presidente do Memorial Bezerra de Menezes, conversa agora com a jornalista Mônica Silveira sobre esse livro que tem 1.192 páginas. É uma grande honra, um grande prazer receber aqui no Papo Literário o presidente do Memorial Bezerra de Menezes, Luciano Klein, que está com essa maravilha aqui, esse livro, que é uma verdadeira bíblia. É um livro que conta tudo sobre Bezerra de Menezes, um livro que, inclusive, coisas que a gente nem imaginava, né? Como é que foi produzir esse material e transformar em livro? Mônica, primeiramente, o prazer estar com você, a oportunidade que nos dá de falar um pouco a respeito daquele que consideramos, embora poucos saibam, talvez o mais ilustre dos cearenses, né? Nacionalmente, hoje talvez seja Bezerra de Menezes, o nome do Ceará mais reconhecido. Nós temos José de Alencar, Raquel de Queiroz, Chico Anísio, outras personalidades da nossa literatura, da nossa arte, mas hoje Bezerra de Menezes, em praticamente todos os estados da federação, existe uma instituição que eu homenageei. Temos várias creches, orfanatos, educandários, lares de idosos e até lojas maçônicas, embora ele não tenha sido maçom. Mas tinha um respeito profundo por essa instituição admirável que faz até hoje um trabalho filantrópico notável a favor do semelhante. Então é o resultado de 3 décadas de pesquisas, de noites, aspas, perdidas, dizemos sempre, em vigílias fecundas, por amor a esse personagem, que passamos a conhecer desde a nossa juventude, quando tivemos o ensejo também de nos tornarmos espíritas. Embora a abordagem que fazemos no livro já é como historiador, nós damos esse viés para que nós possamos entender Bezerra de Menezes como um homem de seu tempo. O Brasil oitocentista, o Brasil do século retrasado, o Brasil do século XIX, por ele vivido como sendo assim um momento de grande transição, aquela fase desenvolvimentista do nosso país, sobretudo em meados do 800 do século XIX, contribuiu sobremaneira para fazer do nosso país um país para se melhor viver. E lutou o quanto pôde contra as injustiças de todos os jaez em seu tempo e servindo para nós, portanto, como um paradigma, como um modelo de um líder, de um autêntico homem de bem a ser seguido.
Inclusive era chamado do médico dos pobres. Algo que ele tinha, inclusive, antes mesmo de ser espírita. Esse título lhe foi dado, oficialmente até, poucos sabem disso, a partir de um documento da Provedoria de Socorros Públicos do Rio de Janeiro, na época em que ele teve uma campanha intensa de assistência às populações do Rio de Janeiro, em face de serem muito comuns naquela época as epidemias, como a epidemia de febre amarela, de varíola, cólera, e ele, já recém-formado, teve uma atuação notável e se percebia nele sempre, isso seus coevos, os seus contemporâneos costumavam dizer, esse lado de um amor acendrado pelo semelhante, aquela ideia realmente que ele cumpria à risca, proposta no juramento de Hipócrates, de se dedicar em plenitude ao seu semelhante. Talvez por essa faceta, muito especialmente, nós vemos numa sociedade tão carente de referência, de exemplo, ele seja hoje tão querido, tão amado em todo o Brasil e até fora do Brasil, porque, curiosamente, nós temos algumas instituições espíritas na Suíça, em Portugal, que já o homenageiam. Então, é um cearense que aí já varou as fronteiras, né? Já está além do Atlântico, aí fazendo com que o seu nome seja conhecido. Que maravilha, que bom que está sendo, né, bem lembrado nesse livro. Você falou que ele também foi político, né, e escritor. Eu queria saber um pouco desse lado político dele. Existe uma questão da imagem política hoje muito diferente. Como é que era o Bezerra de Menezes político e também o lado escritor? Todos nós, essencialmente, como seres humanos, no dizer de Aristóteles, na sua expressão, somos, por excelência, um animal político, no sentido de que todos nós lutamos contra as injustiças da nossa sociedade. Então ele tinha, como sua família aqui no Ceará, oriunda do Riacho do Sangue, hoje Solonópolis, Jaguaretama, uma vocação inata para a política. E se vincularam a um dos partidos do Segundo Reinado, que era o Partido Liberal, numa época em que praticamente só havia, de princípio, dois partidos, o Partido Liberal e o Conservador. Então ele já começa causando, para mim, pelo menos uma admiração profunda por sua coerência política. Porque desde que se filiou ao Partido Liberal em 1856 e depois teve uma atuação longeva na política como vereador de praticamente 20 anos na vereança, na antiga Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e também porque a Constituição vigente à época, que era a primeira do Império, de 1824, permitia que quem exercesse o cargo de vereador pudesse também ser deputado. Então ele foi por alguns mandatos, naquela época os mandatos eram estáveis, porque o imperador Pedro II, pelo fato de existir na nossa Constituição um quarto poder, que era o poder moderador, permitia que o imperador, caso sentisse alguma hostilidade, alguma posição contrária do parlamento contra ele, dissolvesse o parlamento e se convocasse novas eleições. Então ele, por várias vezes, perdeu, como todos os deputados da época, o deputado geral, que corresponderia hoje ao de deputado federal, mas sempre com uma votação impressionante. De tal maneira que, inclusive, por conta da sua popularidade como vereador, diferentemente dos nossos dias, o vereador mais votado na Ilustríssima Câmara Municipal da Corte de São Sebastião, no Rio de Janeiro, era o responsável por administrar o município neutro, que corresponderia hoje, mal comparando, ao Distrito Federal. E o que nos admira era exatamente as suas pelejas, as suas lutas como político, engajado em questões que valorizavam, por exemplo, o salário dos professores, do Colégio Pedro II, das empregadas domésticas, numa época em que ainda não se valorizava o empregado doméstico. Foi um dos vanguardistas nesse mistério, na luta em prol da ecologia, numa época em que ainda não havia essa ciência constituída. Ele já reclamava da poluição, das fuligens de uma fábrica de fumo no Rio de Janeiro, da destruição da Mata Atlântica e da mata da Floresta da Tijuca, e por isso também foi muito criticado. Ele sempre se viu vinculado a um único partido, que foi o Partido Liberal. Hoje, com todo respeito, nós observamos que muitos dos políticos atuais transitam de partido em partido, como quem muda de camisa, que é uma observação como historiador que eu faço, e que é algo que nos deixa pensar em relação à questão ideológica. Então, ele tinha uma coerência ideológica. E o Partido Liberal, embora essencialmente tivesse uma certa semelhança ou parecência com o conservador, mas vai ser do bojo das ideias do Partido Liberal que vão surgir, por exemplo, as ideias libertárias que vão ensejar a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. Então ele teve uma atuação respeitosa como político, foi também emancipacionista, abolicionista, condecorado pela Confederação Abolicionista, escreveu um opúsculo sobre a abolição da escravatura em 1869, repetindo, 1869, portanto, 19 anos antes da publicação da Lei Áurea, que é do dia 13 de maio de 1888. Então ele já dava, através desse livreto, inclusive nós temos um exemplar aqui na nossa Biblioteca Pública Estadual, dessa obra raríssima, ele já dava alternativas, soluções plausíveis para que
a escravatura fosse extinta do nosso país de maneira responsável. Não apenas como alguns propunham à época, que é muito comum, da tribuna, naquele arroubo, na eloquência de alguns políticos, muitos deles demagogos, falavam que eram contra a escravidão, mas o que viria depois? O resultado disso nós vimos com a abolição da escravatura de 1888, que foram praticamente preteridos, e os problemas decorrentes sociais até hoje, nós pagamos todos nós um preço muito grande contra essa injustiça cometida por esse povo, que arrancado violentamente da África, foi obrigado a vir ao Brasil para ajudar na construção do que hoje nós temos com o Brasil, e infelizmente ainda hoje não são devidamente reconhecidos. O Dr. Bezerra tinha inclusive uma filha, detalhe, que era uma escrava alforriada que ele adotou, chamada Antônia, chamava carinhosamente na intimidade de Antonica, ele deu esse apelido a ela, que era filha, portanto, de uma escrava alforriada. Ele deu o nome Antônia Bezerra de Menezes. Então, você veja a grandeza desse homem. Então, abolicionista e com responsabilidade, como dizíamos, porque ele propunha, inclusive, criação de escolas para as crianças que fossem alforriadas, para que as mesmas pudessem ter, em frequentando esses educandários, condições de, após a libertação lograda, alcançada, aí sim terem chance de enfrentar a sociedade com um trabalho digno. Agora, quem quiser saber mais dessa história e encontrar esse livro, como é que faz para adquirir? Ele está à disposição da sociedade, como é que faz? Ele está disponibilizado pela Amazon, o Memorial Bezerra de Menezes, que funciona num dos castelinhos que nós, carinhosamente, em homenagem a ele, e por uma sugestão do querido amigo Tarcísio Matos, nós chamamos de Castelinho da Paz, que fica ali do lado do vagão do trenzinho, na Praça Luísa Távora. Então nós estamos ocupando aquele espaço, onde lá foi implantado o Memorial Bezerra de Menezes. Então nós sempre às tardes temos alguém lá de plantão para divulgar o livro, para conversar sobre o mesmo, e também na Federação Espírita do Estado do Ceará, que fica na Rua Princesa Isabel, ao número 255, também sempre às tardes, das segundas às quartas-feiras. Então você pode encontrar o livro também, repetimos, pela Amazon, que talvez seja mais fácil para algumas pessoas. Luciano Klein, um grande prazer, muito obrigada por sua participação no nosso programa Papo Literário. Seja bem-vindo sempre, parabéns. Eu que agradeço, querida, o carinho de você, a sua ternura, a sua simpatia, e votos de paz e bem a todos que participam conosco deste encontro. No próximo bloco, você vai visitar a biblioteca de Trinity College, em Dublin, na Irlanda, com a escritora Simone Pessoa. E tem os 50 anos de teatro do ator, professor e escritor Deugeolino Lucas. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário e agora nós vamos viajar até a Europa com a escritora Simone Pessoa. Isso mesmo, ela visitou a biblioteca de Trinity College em Dublin e registrou o passeio. Esta é a maior biblioteca da Irlanda, fundada em 1592. Possui mais de 6 milhões de volumes impressos, com extensas coleções de periódicos, manuscritos, mapas e músicas, retratando mais de 400 anos de desenvolvimento acadêmico e cultural. Oi, pessoal. Estou aqui na biblioteca da Trinity College, em Dublin. É uma biblioteca assim impressionante, a quantidade de livros. E aqui vocês vão poder apreciar que tem uma porção de bustos de grandes escritores. Aqui é Shakespeare. Mas aqui eu vou mostrar para vocês só uma prateleira, de cima a baixo. Eu não sei estimar quantos livros tem. Mas vejam como era antigamente, a pessoa para acessar um livro, olha, tinha que subir uma escada enorme. E aí tem personalidades como Francis Bacon, Aristóteles, Platão, enfim,
Olhem a enormidade dessa biblioteca. Isso tudo que vocês estão vendo não são tijolos, são livros. Livros e livros que a gente mais ama. E aqui estou tendo a oportunidade de entrar no templo do livro. Muita gente vem reverenciar esse espaço impressionante. Hoje, na Galeria dos Grandes Nomes, vamos homenagear um profissional com múltiplos talentos, Deusolino Lucas. Só para citar alguns desses talentos, olha só, ele é cronista, dramaturgo, produtor e ator. Agora, o Dejô, como é carinhosamente chamado, completa 50 anos de teatro. Pelo nome já se sabia que ele seria uma pessoa diferenciada. Na escola, Deusolino Lucas era um menino criativo que adorava uma performance. Ao invés de ler, decorava os textos, um sinal claro de que seria ator. Sonhava em trabalhar na TV, sonho que realizou bem jovem em várias funções: contra-regra, maquiador, ator em programas como Contador de Histórias e diversas novelas educativas e ainda produtor de programas como Diálogo e Papo Literário. Estreou no teatro em 1972, no grupo da Casa Juvenal Galeno, criado por Nenzinha. De lá para cá, vem passando por inúmeros grupos teatrais, entre eles a Comédia Cearense, o Balaio, Grita, Pesquisa, Experimental de Cultura. Teve o privilégio de trabalhar ao lado de grandes nomes como Dercy Gonçalves, no espetáculo Dercy Biônica, e Cleide Diáconis e Vera Fischer, no longa-metragem Dora Doralina. Atuou no Caminhão da Cultura, onde interpretou a peça Rosa do Lagamar, ao lado de Haroldo e Iramisa Serra. Sua carreira teatral conta com mais de 100 espetáculos, que vão do teatro infantil, como Chapeuzinho Vermelho, até O Inimigo do Povo, de Ibsen. Atuou também no balé, em espetáculos memoráveis. Não é à toa que, com essa trajetória, Deusolino Lucas tenha conquistado muitos prêmios. Na TVC, criou um grupo de teatro e, em suas performances, escreveu textos, criando personagens como o Senhor do Óbvio. Formado em arte dramática e pedagogia, tem pós-graduação em arte e educação. Apaixonado pelas festas juninas, escreveu um texto de casamento para a quadrilha, premiado nacionalmente. Com seu lado escritor, são famosas suas crônicas nefelibáticas. E agora prepara um livro sobre os bastidores da TV. Recentemente, foi entrevistado para o documentário do professor e pesquisador Elisneudo Fonseca. Inspiração? Deus. Paixão? Casamento junino. Casamento junino. É um legado. Família? Família é tudo. Eu amo minha família. Teatro? Teatro é vida. Essa é só uma pequena amostra de quem é Deusolino Lucas. Filho amoroso, amigo dedicado, que, embora combativo quando necessário, traz sempre um sorriso no rosto de quem sabe viver a vida com leveza e alegria. Mestre? Elisneudo. Pupilo? Pupilo é Elisneudo. E o nosso clipoema de hoje foi inspirado em versos românticos do poeta Antônio Nunes. A narração é do próprio autor. Confira. Ô minha linda, te recordo ainda, com grande emoção, te amei de verdade e você deixou saudade no meu coração. Sou um beija-flor voando em plena mata buscando o perfume de uma flor. Sou o espetáculo da peça, sou o poeta que começa a sua história de amor.
Sou romântico, sou amante, se você fica distante, meu coração te chama. Sou o homem que te quer, sou louco por ti, mulher, ouça quem tanto te ama. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações quentinhas do mundo das letras. Até lá!